Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 20 de junho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira, nós vamos avançando aí pelo livro do profeta Oséias. Hoje vamos falar de Oséias 4, 5 e 6. Ainda que falar de Oséias 4, 5, 6, ou seja, 3 capítulos, é muito difícil porque, ao contrário de ontem, que Oséias está dentro de um assunto próprio, né, que é ali a comparação ou a analogia entre a sua vida e o seu casamento, a sua vida familiar e também o relacionamento de Deus com Israel. Aqui no 4, 5, 6, aliás, até o capítulo 9, Oséias ele vai falar de várias profecias. Ele ainda continua usando, né, como a gente disse, essa é uma característica dele. Ele ainda continua usando os relacionamentos familiares, mãe, pai, filho, para poder tratar da idolatria de Israel. Mas aqui ele vai dar várias profecias. Eu escolhi o texto bem famoso de Oséias 4, 6. Já deixa eu ler ele logo para a gente poder conversar sobre ele. E aí, porque esse realmente é o texto aí que a gente conhece bastante. Vamos lá. Oséias 4, de 6 a 9, que diz assim: O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei os seus atos. Bom, esse texto é bem conhecido, lembrando que ele está inserido em uma série de outros textos que vão demonstrar a condição catastrófica que a nação de Israel estava, exatamente por causa da sua idolatria. E esse texto mostra uma parte do problema, uma parte importante do problema, que era a falta do conhecimento. Esse texto é bem conhecido, a gente usa ele aí com alguma frequência, e eu quero fazer algumas observações importantes sobre esse texto. A primeira é que nós não devemos aplicar essa realidade em tudo. Eu sempre falo aqui, especialmente sobre as profecias, mas os textos narrativos também, mas eu sempre digo que precisamos tomar cuidado ao aplicar indiscriminadamente um ensino da Bíblia. Nesse caso aqui, ele está falando de uma condição própria daquele povo, daquela nação. Ainda que em alguns casos a gente pode seguir aplicando isso, né? Mas a gente precisa tomar cuidado porque a profecia diz respeito apenas àquele momento. Ela pode fazer menção de alguma coisa no futuro, mas nesse caso aqui não. Nesse caso é uma análise do que estava acontecendo ali naquele primeiro momento. Bom, feita essa primeira ponderação, seguimos para dizer o seguinte: a falta do conhecimento aqui está ligada à falta do conhecimento da lei. Olha só a parte B do versículo de número 6. Ele fala assim, ó: Eu também os rejeito como sacerdote, uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus. O ponto aqui é que Oséias repreende o povo porque o povo não conhecia a lei de Deus. E eles não conheciam a lei de Deus porque os sacerdotes e os profetas não ensinavam. Então, o primeiro ponto aqui é que esse conhecimento está relacionado ao conhecimento da lei de Deus. E aí, quando a gente pensa no princípio que Oséias está destacando, é o princípio de que o conhecimento de Deus não é algo subjetivo, não é algo que cada um tem o seu. A gente ouve com frequência, mas esse é o seu entendimento. Isso é um erro, porque o conhecimento de Deus,
ele não é um para cada um e ele também não é um conjunto de informações desconectadas. Não. O conhecimento de Deus, ele é a revelação de Deus nas Escrituras, aplicado na prática. Então, quando a gente fala de conhecimento de Deus, ou quando a Bíblia fala de conhecimento de Deus, ela não está falando que cada um vai ter o seu, e que você adquire o seu próprio conhecimento para viver a sua vida. Não. O que ele está dizendo é o seguinte: existe um conjunto de ensinos sobre a natureza, o caráter e principalmente os princípios de Deus. Essa revelação está contida nas Escrituras, né? E aí é uma questão realmente de estudar, mas ele está ali contido. E esse ensino, esse conhecimento sobre Deus, ele também não pode ficar no campo do imaginário. Ele precisa ser aplicado na prática. Então eu vou dar um exemplo do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o relato histórico de como Jesus nasceu, viveu suas palavras e obras, como ele morreu, de que maneira ou por que ele ressuscitou e a promessa que ele voltará. Preste atenção, isso é um conhecimento, isso é um relato, mas esse relato está repleto de teologia, está repleto de conhecimento do caráter e da natureza de Deus. Por exemplo, Jesus nasce de uma virgem, e aí nós sabemos que é para que a semente do pecado, né, fosse extirpada, ou uma nova linhagem, né, não agora a partir de Adão, mas a partir do próprio Deus surgisse. A vida de Jesus, seus milagres, enfim, a maneira como ele morreu, né, ele morreu pelos pecados, a maneira como ele ressuscitou, prometeu que os crentes também ressuscitariam. O que eu quero dizer é que o conhecimento de Deus não é subjetivo, ele é objetivo. Ainda que a gente ouve isso com frequência. Cada um tem a sua interpretação, mas não é isso que a Bíblia ensina. O conhecimento de Deus, ele é objetivo e ele deve ser aplicado na prática. Segunda observação aí é que os sacerdotes, eles trocaram a glória de Deus pela idolatria. Versículo 7. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Os sacerdotes preferiram os ídolos e deixaram o Senhor. Eles preferiram a adoração a deuses falsos do que o Senhor. E essa é uma advertência muito, muito importante, e ela aparece com frequência no Novo Testamento. Os apóstolos, eles advertiram muitas vezes sobre mestres que deixaram a doutrina de Deus. Paulo, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos que participaram da elaboração do Novo Testamento, assim Deus o quis, né, inspirados por Deus, eles advertiram o povo sobre mestres que deixaram a adoração a Deus ou deixaram a devoção a Deus para servir deuses falsos. E nós sabemos até por ver no nosso próprio país como que um líder idólatra pode trazer males terríveis, terríveis, terríveis. Às vezes, a sensação que temos ao ver como líderes têm até mesmo se tratado, né, tratado uns aos outros, parece realmente que a gente está diante de uma grande latrina. Lamentavelmente, esse é o estado de muitos líderes. E isso por quê? Porque eles deixaram a glória de Deus por algo vergonhoso. Amor, por exemplo, ao dinheiro. A gente sabe que o amor ao dinheiro pode levar líderes que são amantes e zelosos do Senhor a amar mais o dinheiro. Ou pode também o amor ao sexo. Nós temos relatos de vários líderes que adulteraram, traíram suas esposas e continuam liderando suas igrejas, liderando algum povo, ou poder, né? A luta pelo poder, a luta pelo status, enfim, sabemos o quanto um líder idólatra pode trazer males, e essa é uma advertência importante. E aí, alguém pode dizer, pastor, mas isso é problema deles, não é problema nosso, nós não temos nada a ver com isso. Eu sou ali um servo, estou frequentando a igreja, mas não tenho problema com os pecados
dos meus líderes. Bom, a palavra de Deus não diz que é assim. Na verdade, Paulo chega a instruir Timóteo a expor publicamente os líderes falsos. Mas aqui no texto, voltando aqui para Oséias, o profeta diz que povo e sacerdotes eram igualmente culpados. Olha aí o versículo 8 e 9. Diz assim o versículo 8. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Olha só, os sacerdotes têm prazer no pecado do povo. Que loucura, né? Agora olha o versículo 9. Aí você pode pensar, não, então o povo está livre, né? Mas olha o que Deus fala através do profeta. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei os seus atos. Ou seja, povo e sacerdotes eram igualmente culpados e Deus não aliviou nenhum nem outro. Por quê? Porque o povo era culpado por permitir o afastamento dos seus líderes. O povo era culpado por permitir que os seus líderes se afastassem da palavra de Deus. E aí, quando a gente olha com cuidado, a gente vai perceber que o sistema, ele se retroalimenta. Ou seja, sacerdotes ou líderes idólatras, amantes do dinheiro, do sexo, do poder, certamente terão ovelhas que também são idólatras, que também amam os deuses falsos, e esses dois vão se retroalimentando. E a palavra de Deus é clara, tanto para um quanto para outro. Ambos são culpados, nenhum deles pode se livrar aí do julgamento de Deus. Foi ali naquele caso, e nós sabemos que a palavra de Deus garante que pecados não arrependidos serão de fato punidos por Deus, né, na eternidade. Em alguns casos Deus julga os pecados do povo na sua própria era, mas o ponto é dizer que nem povo, nem sacerdote vão se livrar do juízo de Deus. Foi isso que aconteceu ali, a gente tem que estar atento a essa realidade para ver que não existem inocentes, né? Tem uma frase que eu cito, que eu ouvi, alguns vão dizer que ela é do Paul Washer, outros vão dizer que é do Paulo Júnior, não sei sinceramente de quem é, mas a frase é: o povo tem o sacerdote que merece, ou seja, eles estão ali se retroalimentando, né? Um sacerdote falso, um povo falso tem um sacerdote falso. A ideia exatamente é essa. Bom, moral da história, já para a gente ir passando aí para a conclusão. As advertências do profeta servem para nos alertar quanto à necessidade de conhecer a Deus e rejeitar os falsos deuses. Então, as advertências do profeta aqui são diretas. Nós precisamos conhecer a Deus de fato e rejeitar os falsos deuses, sejam eles quais forem. Podem ser falsos deuses, como eu disse agora há pouco, dinheiro, sexo, poder, pode ser até coisas boas como família, como saúde, ou pode ser até mesmo falsos deuses através de estátuas, de homens, de santos, né, que são maneiras de idolatrar a obra criada e não buscar o Deus verdadeiro. Bom, desafio do Léo, qual é a aplicação que a gente pode fazer a partir desse ensino aqui de Oséias? Penso que devemos nos perguntar qual o nosso nível, qual o nível do nosso conhecimento. Irmãos, os homens, eles podem sofrer de dois erros muito comuns: ignorância e arrogância. O que é isso? Ignorância é um erro. Você tem o conhecimento à sua disposição, mas não aprende sobre ele. Então você é ignorante, você não tem conhecimento, e não tem conhecimento porque não quer, porque não busca esse conhecimento. Mas tem um outro problema, que aí é grave, tão grave quanto a ignorância, que é a arrogância. É o fato de achar que sabe quando não sabe. Então, dois erros muito graves: ignorância e arrogância. É não saber e achar que sabe, ou estudar um pouquinho e achar que já sabe. Esse é um erro que todos podem cometer, inclusive eu. Cada um de nós temos que vigiar e vigiar com frequência
para não incorrer nesses dois erros: ignorância e arrogância. Ignorância de não conhecer e arrogância de achar que conhece mesmo não conhecendo. Então esses dois erros são graves, 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 e nós temos que evitá-lo a todo custo. Então a aplicação é essa: como está o seu nível de conhecimento de Deus? Precisa conhecer mais? Vai buscar o conhecimento. Precisa aplicar mais? Vai aplicar. Precisa conhecer e aplicar? Vai conhecer e aplicar. Essa é o ensinamento que fica aqui, lembrando que o profeta, analisando a situação de Israel naquela época, disse: o povo está se perdendo por falta de conhecimento. Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós nos deparamos nessa palavra com uma realidade muito dura. O teu povo, Senhor Deus, que vivia naquela época, se perdeu porque não conheceram o Senhor. E não conheceram porque líderes, sacerdotes, profetas não ensinavam. Ainda assim, Pai, o Senhor não deixou impunes nenhum nem outro, trazendo, Senhor Deus, um ensinamento precioso de que devemos cuidar e cuidar com destreza, com fervor, com zelo, Pai, sobre o conhecimento do Senhor. O conhecimento do Senhor está revelado na Tua palavra e devemos amar esse conhecimento, porque a partir dele, Pai, vamos ter acesso ao Seu caráter, à Sua natureza e principalmente aos Seus princípios. Nós oramos pedindo que o Senhor nos dê graça para conhecer mais do Senhor em todo o tempo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.